A ABRH São Paulo traz até você mais um webinar. Saudações a todos e aproveitem. A BRH São Paulo, conhecimento e desenvolvimento. Muito boa noite a todos e todas. É muito bem tê-los conosco. Nós vamos iniciar, então, na verdade, o nosso primeiro evento da Regional da BRH São Paulo da Baixada Santista deste ano. A nossa seccional já começou com algumas atividades, mas a gente começa com o nosso evento oficial aqui, que vai ser online. E eu vou conversar um pouquinho com vocês também para falar um pouquinho das nossas ideias para esse ano, ok? Eu quero já agradecer de antemão os nossos patrocinadores de gestão, né, que são aqueles que dão apoio à nossa seccional, a todos nós, que é a C. Camargo Cancer Center, a G Group, a ITSEG Company, LHH, a Mackenzie Campinas, a Neon, a Consiga Mais, São Martino, Prudential e Universe. E a Propay, que é a nossa patrocinadora de todas as regionais aqui do nosso interior. Também ressaltando o apoio regional dos nossos parceiros aqui, que é a Marca Pessoal, Treinamentos, a Espaço Certo, Escritórios Virtuais, e a Factor Comunicação. Para dar uma introdução para vocês, eu não fiz uma apresentação, eu quero conversar mesmo com vocês um pouquinho. Estivemos nesses anos com muitos desafios, todos perceberam isso. O tema que a gente vai ter hoje é um tema relacionado a isso, ao que a gente tem de coisas boas, de oportunidades daqui para frente, e quem nós escolhemos tem muito essa veia de trazer coisas para frente, coisas de visão, coisas com visão comportamental, técnica também, mas que não vai nos dar uma perspectiva maior do que a gente pode realizar na questão de gestão de pessoas a partir de agora. Esses desafios que nós tivemos com a Covid, que foram coisas interessantes também, aconteceu toda aquela catástrofe, né, em si, com as mortes, com as pessoas que ficaram doentes, mas, por outro lado, nós tivemos muitas oportunidades. E, claro, quando se tem a condição de tudo que acontece, principalmente com as vicissitudes, aquilo que não é positivo a princípio, tornar isso de uma outra forma, uma oportunidade de melhoria, de ganhos, utilizar melhor as tecnologias, conseguir verificar o que é possível atender a clientes, a colaboradores, a parceiros, enfim, o que a gente pode utilizar de melhor de nós para com o mercado em si, interno ou externo da empresa, e usar a tecnologia, porque a tecnologia a gente percebeu que deu um salto enorme, e por isso que nós hoje estamos com uma plataforma como essa. Para quem conhece, nós estamos utilizando uma plataforma de retaguarda que é o StreamYard, por exemplo, para que a gente possa estar aí no YouTube, utilizando o Meet em outros lugares, o Zoom, enfim, várias ferramentas que tiveram que ter essa melhoria por causa da necessidade. E agora vale para a gente pensar naquilo que a gente pode fazer para esse ano, não só esperando ter problemas para que a gente use as oportunidades, mas para que a gente possa aproveitar e lançar mão de recursos sem precisar ter esses problemas, né? Então, esse ano, nós temos uma nova diretoria que assumiu a nossa seccional no Estado, com um novo posicionamento de diretores. O presidente, o nosso querido Luiz Drouet, que foi diretor de regionais até ano passado, hoje é o presidente da seccional, com a Janine, que é a vice-presidente, enfim, uma equipe de feras que estão conosco e vão nos auxiliar a conseguir com que nós aqui, eu também sou associado, né, como voluntário que sou, possamos usufruir do que for melhor, do que for o top nesses próximos 3 anos, no sentido de gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, de recursos humanos, enfim, tudo aquilo que a gente pode ter disponível para o nosso desenvolvimento. E para que a gente não se sinta só, né? Porque mesmo usando um recurso desse, a gente está em casa, a gente está na empresa,
às vezes o pessoal da área de recursos humanos se sente um pouquinho sozinho na questão de responsabilidade. Então, contem com a gente. Nossa, na regional, nós temos algumas ações. Eu vou contar só alguma coisa rápida para vocês. Nós vamos manter o Café e Gestão, que é uma ação que nós temos tido bastante êxito, que era presencial, depois passou a ser online, e hoje nós estamos buscando parceria para que a gente possa fazer um processo híbrido. Então, quando a gente já tiver essa estrutura do híbrido, a gente passa para vocês. Então, fiquem ligados, né? No Instagram da nossa regional, que é a BRHSP Baixada Santista, que é o Instagram nosso. Fiquem ligados nesse Instagram, também no nosso Face, no LinkedIn, que também é o mesmo nome, para que vocês possam estar conectados com aquilo que a gente pode trazer de melhor, enfim, para a gente melhor gerir, né, as pessoas, melhor cuidar das pessoas no dia a dia. Então, o Café e Gestão a gente vai permanecer. No estado, a gente vai ter os grupos de estudos que amanhã, especificamente, vai ser a abertura oficial do grupo de estudos. Então, verifiquem no site da BRH, também no nosso Instagram, como é que você se inscreve para participar amanhã. Apesar do grupo de estudos ser só para associados, você pode assistir um momento do grupo de estudos sem se associar para depois você decidir. Enfim, é importante que vocês utilizem uma entidade como essa como uma porta, como uma condição de fazer network, uma condição de ter acesso a informações. O que vocês vão ver lá no site, que o valor de associação é um valor super acessível, é dividido aí durante os meses, enfim, vocês não vão sentir, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, até porque pessoa jurídica, todos os colaboradores podem usufruir do que a entidade coloca à disposição da empresa. Então, vale muito participar e usufruir desses recursos. Então, além dos grupos de estudos, que são vários grupos, são mais de 20 grupos de estudos com vários temas, e pode-se participar de mais de um grupo de estudos, porque eles são online, vocês também vão ter o próprio CONAR, que vai acontecer em abril, que é da BRH Brasil, mas é também intermediado pelo nosso estado também, porque acontece aqui em São Paulo, ele vai acontecer presencialmente, né, e nós estamos programando aqui da Baixada Santista a caravana para que a gente possa acessar também em conjunto o próprio CONAR. Nós temos diversidade e inclusão, que é um evento que acontece em Campinas e vai ser multiplicado para o estado inteiro, como já foi feito ano passado. Enfim, o que tem acontecido aqui dentro do estado de São Paulo, na BRH, é que nós temos integrado as regionais e a seccional de São Paulo nas ações conjuntas para trazer de forma mais ampla o que está disponível para vocês, ou seja, para nós, nesse sentido. Nós vamos ter também aqui em Santos a jornada de RH, que vai ser no segundo semestre. Nós vamos também ter encontro de líderes. Vamos ter o mês do profissional de recursos humanos, que é junho, algumas ações regionais. Enfim, diversas ações que nós estamos programando para que isso aconteça. E vamos ter a trilha de conhecimento. A trilha de conhecimento já está acontecendo em alguns locais, mas nós vamos fazer uma questão regional também, para trazer a trilha de conhecimento para a região da Baixada Santista, com algumas peculiaridades nossas, e nos aproximar também dos focos que nós temos aqui na região, como o turismo, como a questão do comércio exterior, o comércio em si. Enfim, são essas perspectivas que nós temos para esse ano. Então, fiquem ligadas, porque muita coisa boa vai acontecer para esse ano. E é importante saber que quem é estudante pode ficar e se associar à BRH por um ano sem custo nenhum. Então, é só entrar lá no site www.abrhsp.org.br, entre lá em associe-se. É estudante? Preencha a sua ficha e já se associa. Vai pedir alguma documentação, você apresenta e já pode usufruir. Nós temos grupos de WhatsApp das regionais, então você vai ter contato com o pessoal da região. Enfim, meus amigos, tem o conteúdo digital, os que é só para associado, tem muita coisa boa para que vocês possam utilizar no momento que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, eu já vou chamar aqui para se juntar a nós o nosso palestrante, que é o Ari Brito. Muito bem-vindo, meu amigo. Olá, boa noite. O Ari, ele tem diversas qualidades, uma delas é que ele é meu amigo,
Então já é uma qualidade maravilhosa. Que é a principal, né? É a principal, né, Ari? É um profissional aqui da região da Baixada, é um profissional que há muito tempo trabalha na área de marketing, na área de desenvolvimento de pessoas. Então, o interessante, entre as várias características positivas que o Ari tem para a gente aqui, é que ele tem uma visão ampla. Ele pode trazer para a gente, meus amigos, além da questão de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, a visão do marketing, para a gente ter uma questão de abertura na nossa mente, porque às vezes, não sei se você sabe, eu acho que você sabe, que o profissional de recursos humanos indica para todo mundo fazer várias coisas. Fala assim, olha, vai lá, complementa seu estudo e tal. E às vezes o próprio profissional da área esquece de conhecer um pouquinho mais de finanças, de marketing da empresa ou marketing pessoal, de produção, inclusive. Enfim, ele acaba conhecendo na vivência dele, mas estudar, às vezes, ele peca um pouquinho nesse sentido, porque ele tem muitas atribuições, a gente sabe disso. Então, entre as visões que ele vai trazer para a gente, e o pessoal pode aproveitar quando fizer as perguntas também, eu acho que vale essa questão do seu grande pé que você está dentro do marketing, né? Inclusive, né, você faz parte da, da associação, né, de publicitários, né? Você é o representante aqui, o presidente da região, né? Exato. É porque é daquele conceito, né, que além de ser teu amigo, eu também trabalho, né? Então, porque na faculdade, né, quem aqui leciona, que está nos assistindo, sabe como é, né? Você chega na graduação, principalmente, primeiro ano, e a primeira coisa que os alunos te perguntam é isso: professor, o senhor também trabalha, né? O senhor trabalha? Porque dar aula não é um trabalho, né? Principalmente para os alunos. Para muitos professores também não, né? Porque a gente se diverte bastante. Mas a ideia é que fica com a sensação de que ao lecionar a gente só está se divertindo. É a mesma coisa agora, né? Então, assim, eu sou seu amigo e, por coincidência, eu também trabalho em algumas coisas. Entre elas, eu sou presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda aqui também do capítulo regional, né, do Litoral Paulista. Então, também eu coloco aí o pé, eu tenho o pé em duas canoas, ou dois iates, né, porque eu transito nessas duas áreas, o que é bastante interessante, até porque eu acabei virando, né, empresário também com essa junção das duas frentes, e aí o marca pessoal trabalha exatamente nessa ideia da marca, né, trabalhando que os colaboradores são o principal ativo de uma organização e os principais propulsores da marca, né? Então, assim, se você tiver colaborador motivado, tiver uma boa comunicação de cada um dos colaboradores, você vai ter realmente uma gestão de pessoas eficiente. Caso contrário, não adianta ter marketing ou ter RH, que não vai acontecer absolutamente nada na empresa. Mas eu não posso fazer spoiler, porque você já está jogando uma bola nas costas, como meu amigo aqui. Então, aproveitando, ele já se apresentou nesse sentido, o marca pessoal é a empresa no qual o Ari é o CEO, né? Ele é o responsável da empresa. A marca pessoal ela trabalha com treinamentos, desenvolvimento de pessoas, e é muito elogiada, principalmente o nosso amigo, né? Tem uma equipe aí que trabalha junto com você. O Ari também tem um programa que é Pessoas de Valor, programa de TV, no qual a BRH ela é parceira e traz pessoas de valor mesmo para falar sobre vários assuntos também na nossa área de gestão de pessoas, mais de saúde, de desenvolvimento, enfim, traz coisas muito boas. Acho que vale muito o pessoal entrar, depois você deixar para a gente o endereço, o pessoal entrar lá no histórico do YouTube, onde é que estão esses programas, porque são programas valiosíssimos. E o Ari também é diretor de comunicação e marketing na nossa regional aqui da BRH, São Paulo, Regional Baixada Santista, né? Então, entre várias atribuições que o nosso amigo aqui tem. Então, eu deixo vocês totalmente com o Ari, que vai falar sobre o assunto as novas oportunidades na gestão de pessoas. Eu vou ficar aqui nos bastidores, vendo as perguntas de vocês, assistindo a palestra, e daqui a pouco eu volto para a gente conversar e interagir um pouquinho para as perguntas, tá, meu amigo? Uma excelente palestra, que eu sei que o pessoal vai adorar, e até mais. Obrigado, Paulo. O bom de ser amigo do Paulo é isso, né? Que assim, eu não preciso nem da palestra, só o fato de ser amigo dele já está tudo certo, porque ele me coloca tão lá em cima que agora a gente fica... Eu sempre falo, até nos cursos de oratória, né, que o dia que você for apresentar uma live, ou dar uma palestra, ou dar uma aula e não sentir um friozinho na barriga, tem alguma coisa errada, é hora de se aposentar, né? E no caso, com essa apresentação do Paulo já jogando essa responsabilidade,
aí já fica uma coisa assim que o friozinho gelou, né? Virou um cubo de gelo aqui, porque realmente tem gente que acha que todo palestrante fala isso, ou que é brincadeira, mas a responsabilidade sempre é muito grande, né? E principalmente no caso aqui desse evento, né, dessa palestra e esse webinar, é a responsabilidade de estar falando em nome de algumas grandes entidades. Então, lógico, eu faço parte da BRH, né, e tenho a honra de fazer parte da diretoria, junto com o Paulo e pessoas incríveis, né, a Sandra, todo mundo lá, né, e aí, de repente, agora também veio a responsabilidade, porque eu também estou falando em nome da PP, né, Paulo, aí agora aumenta ainda mais a responsabilidade, mas eu efetivamente tenho como carreira, né, a vida universitária, então eu sou professor universitário há quase 30 anos, e também leciono no MBA de Desenvolvimento de Gestor de Pessoas na Unisanta, né, entre outros cursos que eu leciono, tanto na Unisanta como na Unisantos, e aí eu acabo transitando um pouquinho, até por conta do MBA, falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente discute em sala de aula lá na pós e que, de certa forma, é bacana para a gente começar o ano, né? Partindo do princípio que a gente já teve uma época nesse país que o carnaval que o ano começava depois do carnaval e agora nem carnaval mais a gente tem, então a gente tem essa dificuldade, porque a gente vai falar lá com o pessoal do RH, fala assim, afinal, vai ter feriado, vão trabalhar, não vão? Que departamento que trabalha aqui não? E aí até isso é uma novidade, né, no mundo pós-pandêmico ou no mundo pandêmico, como queira, aí, dependendo da visão mais otimista ou pessimista. Mas a grande questão, e até quando eu fui trabalhar esse tema que eu conversei com o Paulo, que surgiu essa oportunidade, estava falando dos desafios, ele falou, vamos falar de oportunidade, né, em vez de falar das dificuldades. E realmente surgiram muitas oportunidades, principalmente para quem está numa fase de crescimento profissional e não só de cuidar do crescimento profissional e do desenvolvimento de outras pessoas. Eu sempre falo, se você é facilitador, se você é um gestor de pessoas, né, se você cuida de pessoas, você precisa, acima de tudo, cuidar muito bem de você, e isso é um ponto muito importante. A gente teve uma pressão muito grande nesses 2 últimos anos, isso aí é incontestável, né? E aí, a principal questão que eu coloco, né, que é qual o principal ativo de uma organização, né? Por muito tempo foi colocado isso até em vias teóricas mesmo, de que as pessoas, né, são o mais importante de uma organização, de uma empresa. E aí, de repente, quando os grandes escritórios foram desativados, os grandes espaços físicos e os grandes investimentos foram praticamente implodidos, porque, de repente, a tecnologia era importante e continua sendo, mas se a gente não tivesse pessoas e uma agilidade mental para que essas pessoas pudessem se adaptar muito rapidamente, muitas empresas implodiriam junto com os seus equipamentos, junto com os seus espaços físicos. Então, a gente sabe que existem organizações que entregaram prédios inteiros na capital e em várias cidades, né? Aqui na região do litoral não foi diferente, obviamente com as suas peculiaridades, mas assim, a gente não pode esquecer esse ponto que é responder essa questão todos os dias. Então, quando eu provoco, né, de pensar qual é o principal ativo de uma organização, eu até sei que tem gente que fica em dúvida de responder, né, ou fica um pouco inseguro de responder. A grande questão é se você está respondendo certo e agindo dentro da sua resposta. Acho que esse é o grande ponto. Então, assim, quando eu pergunto qual é o principal ativo de uma organização, e a resposta é o ser humano, né, o recurso humano, aí vem a questão, né, secundária ou seguinte, que é quem é o responsável direto sobre esse ativo. E aí a gente pode dizer assim, poxa, hoje em dia tem um monte de softwares, um monte de aplicativos, tem um monte de coisas que nos ajudam, mas ainda a inteligência é, de fato, o mais importante. Então, quando a gente pensa assim que você que está assistindo aqui, partindo do pressuposto que você trabalha com gestão de pessoas ou com RH e está aqui nesse momento, direta ou indiretamente, né, com capacitação ou não, com documentação ou não importa se você é operacional, se você é estratégico, a grande questão é entender que você precisa também
fazer parte desse processo. Ou seja, eu não posso colocar, que é como a gente fala lá quando vai falar no Empretec, ou vai falar para empresários, formar líderes, não adianta você ter uma boa equipe se o líder não estiver bem. E a mesma coisa na gestão de pessoas. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande com quem gerencia o principal ativo da organização. Seja ele o CEO, seja ele um VP, seja ele um diretor, seja um gerente, coordenador. Aqui não importa a instância que essa pessoa vai atuar, mas precisa entender isso. E aí, então, se a gente está falando das novas oportunidades da gestão de pessoas, na pandemia ficou muito claro que, inclusive, nós precisamos nos cuidar. E essa é uma oportunidade que surgiu, porque, às vezes, eu gosto muito de pensar que as dificuldades, elas trazem grandes oportunidades. E na dificuldade da pandemia, onde a gente teve um distanciamento maior da parte física da organização, onde as pessoas muitas vezes acabaram se distanciando do ponto de vista físico por causa do distanciamento, confinamento e home office, muitas vezes também abriu oportunidade para você se enxergar e ver se aquilo que está acontecendo com o teu colaborador também não está acontecendo com você. E esse é um ponto importante para a gente pensar, que é uma reflexão que eu trago aqui para 2022. A gente sempre olha no cenário, e nas discussões que eu participo nas empresas que eu atuo, é sempre assim, 2022 já é um ano pós-pandemia? Ou ainda é um ano pandemia, né? Porque oficialmente ainda é um ano pandemia, mas assim, já começou várias coisas presenciais, muitas empresas retomaram e assim por diante. Então, a grande questão é, se em 2022 você não estiver se cuidando, você está perdendo a primeira oportunidade, que é cuidar de você mesmo. Então, assim, eu honestamente considero que uma oportunidade que surgiu na pandemia foi esse olhar de a gente entender que a gente também ficava doente e a gente teve afastamentos, né, do CEO, a gente teve perdas aqui no Porto, né, a gente viu isso, quem atua aqui, mas nesses segmentos viu, né, assim, então tinham pessoas que eram líderes, né, e que infelizmente partiram, né, outros ficaram com sequelas e ficaram muito mal e aí tiveram que se afastar, e assim, eram pessoas como nós. Então, assim, eu mesmo, né, tive Covid, então, assim, como que é dirigir, né, uma equipe, como é dirigir empresas e, de repente, não está ali fisicamente ou não está em condições físicas de dirigir, porque se você está internado numa UTI, a única coisa que você pode pensar é o seguinte, eu preciso de ajuda, né? Você não vai pensar em ajudar ninguém naquele momento, por mais que você tente se desconectar das preocupações. Então, a gente precisa pensar que, na prática, eu me cuidando, eu já estou olhando para essa primeira oportunidade, vamos pensar assim, tá? E aí vem, então, alguns desafios, né? É até legal a gente imaginar que antes das oportunidades a gente tem essa questão dos desafios, e um dos desafios que surge para a gente é a questão do controle de produtividade, porque assim, muitas vezes, até quando a gente pensa no RH estratégico, a gente fica imaginando assim, olha, como que eu vou cuidar da minha equipe, e aí a qualidade de vida, e aí a saúde dessas pessoas está diretamente ligado, porque, por exemplo, se as pessoas se afastarem, né, e aí tem um colaborador que vai ficar afastado por questões práticas da Covid, né, seja ou por contaminação ou por a proximidade de contaminação, e aí essa equipe tiver, ou essa pessoa ou a equipe tiver que se retirar, isso compromete diretamente a produtividade. A gente tem empresas de serviço, por exemplo, que não estavam conseguindo entregar, né? E assim, leia-se uma concessionária que você manda o carro para fazer revisão e você chegava lá no agendamento e falava, olha, infelizmente, senhor, vamos ter que desmarcar porque o mecânico não veio porque ele está positivado. Coisas do gênero, assim, coisas simples. Ou então chegar num salão de cabeleireiro que a pessoa ia lá, de repente, fazer a unha, fazer alguma coisa assim, e os profissionais não estavam porque estavam contaminados. Então, assim, desde essas questões mais práticas até a questão da própria, né, do próprio círculo do mercado, né? Então, o mercado tem toda uma cadeia que funciona, que em alguns momentos esses furos dessas cadeias realmente comprometiam a produtividade como um todo, ou o mercado como um todo. Tanto que a gente percebeu no final, né, agora de 2021, e vamos considerar assim mais no finalzinho de pandemia, quando já tem muita gente vacinada e as coisas estão começando a retomar gradativamente, vejam quais são os segmentos que mais cresceram e os segmentos que ainda estão afogados, né, ou sufocados, como queira. A gente percebe que existe justamente esses gaps, esses vazios aí que ficaram justamente por causa dessa vulnerabilidade
E aí, lógico, prestação de serviço, a gente depende, né, dos prestadores de serviço ali entregando, né, fazendo as suas entregas, né, do seu trabalho, e aí realmente compromete. Então, um dos desafios, né, que eu coloco assim é como controlar a produtividade, sendo que no espaço físico eu já tinha esse desafio, né? Quer dizer, no momento pré-Covid, né, historicamente, no momento pré-Covid, a gente já tinha uma série de dificuldades, né? Assim, não era, antigamente ser RH, o gestor de pessoas, era super bacana e agora no Covid que ficou difícil. Não, a gente sempre teve dificuldades, né? Os grupos de estudo da BRH, por exemplo, não é de agora que se conversa sobre essa questão, né? Então, assim, eternamente é uma discussão, nas pós-graduações, então, leciono há décadas também, assim, sempre a gente discutiu isso em sala de aula ou nas consultorias, nas mentorias. Então, a dificuldade de mudança de cenário que eu controlo e os recursos que eu criei para controlar estavam diretamente ligados ao espaço físico e, de repente, o espaço físico implode, e aí, então, eu preciso começar a criar novos recursos ou mudar a minha forma de visão, e, nesse momento, a gente começa a ver novos tipos de liderança. Então, as empresas que tinham comprometimento com liderança, que era uma liderança, uma gestão participativa, uma liderança um pouquinho mais para frente, no sentido de ter um controle um pouquinho mais com autonomia, essas empresas, de repente, tiveram um avanço, elas conseguiram se desenvolver mais do que aquelas que tinham efetivamente aquele controle mais operacional, que era uma coisa mais ligada, relacionada ao espaço físico. Então, por exemplo, nesse momento, a gente vê um grande desafio e uma diferença muito grande entre, né, os tipos de gestão, os tipos de liderança e em cada segmento, como isso impactou. Outro desafio, né, foi o controle da qualidade de vida do colaborador, porque se a gente for pensar, né, eu, por exemplo, trabalho com desenvolvimento humano, chega uma empresa do Porto e me contrata para fazer uma imersão, para trabalhar a autoestima do colaborador. Claro que trabalhar a autoestima é um dos recursos essenciais para que você possa trabalhar, por exemplo, motivação, né? Então, o gestor de pessoas, ele tem esse papel de motivador, então ele, lógico, que vai desenvolver planos e estratégias para que isso aconteça, para que eu melhore a produtividade da minha equipe e melhore as relações interpessoais conforme eu melhoro a autoestima da minha equipe, mas ao mesmo tempo que eu estou num recurso lá na pré-pandemia oferecendo motivação para as pessoas, eu tinha um cenário que era completamente controlado, quer dizer, eu estou lá no marketing, por exemplo, a gente chama de análise SWOT, eu tinha lá as ameaças, que eram ameaças plausíveis, que eu tinha no meu próprio planejamento, eu sabia o que poderia vir. De repente, agora, as ameaças se tornaram... O cara que fez planejamento de marketing em 2019 e que planejou que o mundo ia parar em 2020, esse cara é genial, né? Ou ele é apocalíptico total, né? Mas a verdade é que ninguém conseguia prever, olha, como que vai ser? Muito difícil. Agora, hoje, com a pandemia, a gente já consegue prever muitas outras coisas. Então, por exemplo, olha, pode ter uma nova fase e eu vou ter que fazer home office de novo, ou então eu já não preciso mais me preocupar com home office, e aí a gente começa assim, poxa, mas e a questão do ESG, né, do ESG, lá na questão da governança, de sustentabilidade? Se a gente for pensar em termos de triple bottom line, a gente tem lá sustentabilidade econômica, social e ambiental, e o planeta continua se perdendo. A gente ainda não está batendo essa conta. E antes da pandemia, a gente já estava crescendo nesse trabalho de governança, nesse trabalho do triple bottom line. Então, assim, a questão da sustentabilidade já era muito discutida antes da pandemia, porque o fim do planeta já era alguma coisa que não estava mais no campo só das ONGs. As organizações já estavam prevendo e se preocupando com essa questão dos seus recursos naturais, que também são importantes, tanto quanto os recursos humanos. E aí, de repente, vem a pandemia e aí implode tudo isso, porque a gente fala assim, poxa, realmente a análise SWOT tem que ser muito mais intensa ou mais profunda do que simplesmente imaginar que o dólar vai subir, o dólar vai cair no ano que vem, ou então a bolsa vai crescer, ou vai ter uma guerra na Ucrânia com a Rússia, por exemplo. Então, assim, o cenário fica um pouquinho mais apocalíptico, e aí, então, a gente precisa, né, olhar diferente para essa qualidade de vida do colaborador. Por exemplo, eu não posso falar para ele assim, vai lá fazer um treinamento motivacional, um leader training, uma marca pessoal, porque eu posso estar acabando com um pouquinho de tolerância que esse cara ainda tem, um pouquinho de resiliência que esse cara tem, porque ele já está num nível quase de burnout, porque ele está passando por um momento que ninguém imaginava passar.
Então, quando eu penso em qualidade de vida do colaborador, é pensar como que eu vou trabalhar o tema luto dentro da organização sem trabalhar o luto, sem jogar esses caras para baixo, sem eles ficarem com a sensação de que eles estão perdendo vários colegas em volta, várias pessoas conhecidas em volta, e mais do que isso, como que eu posso diminuir a influência da mídia na cabeça desses colaboradores, porque se eu estou querendo pensar na qualidade de vida deles, eu tenho que falar para o meu colaborador assim, olha, assiste menos televisão, por exemplo, porque a televisão era só relatório de mortes diariamente, né? Ainda é um pouco, mas era muito mais. E tudo isso influencia na qualidade de vida. Então, a gente começa a ter um desafio diferente, que é como preparar a gestão da emocionalidade desses nossos colaboradores num cenário que é extremamente apocalíptico e que não é um apocalíptico por uma questão de percepção, mas porque os fatores de análise do mercado realmente eles estão apocalípticos dentro de um contexto anterior a uma pandemia, por exemplo. Então, a gente acaba tendo que fazer essa mensuração. E o terceiro ponto, né, que afinar e alinhar as competências nesses novos cenários, né? Então, assim, você alinha essas competências, né? Então, vamos lá. Mas será que a gente está falando das competências que a gente falava lá? Uma vez eu dei entrevista na Folha falando das competências do século XXI lá para a Harvard Business Review, né, que tinha saído lá umas coisas relacionadas a isso. Aí coloca lá, né, quais as competências, né? Acho que todo mundo aqui sabe, mas é bom rever, né? É bom sempre retomar. A gente está falando, por exemplo, de criatividade. Criatividade é uma das competências desse século. Então, assim, buscar novas soluções para problemas, né, atuais ou problemas antigos é super importante nas empresas, porque isso vai ser o diferencial em alguns momentos. Pensamento crítico é super essencial. Então, quando eu falo de criatividade, pensamento crítico, eu estou falando de mente humana, estou falando de capacidades humanas, que não é uma coisa que a inteligência artificial vai trazer para mim, ou a robotização vai trazer, ou o metaverso vai trazer. Então, nesse momento, eu tenho que explorar essas competências desde o meu colaborador mais simples até o líder de toda a organização. E, em terceiro, que é a comunicação clara. Né? Como que hoje, nesse século, né, nesse momento, a gente consegue manter uma clareza na comunicação, tendo importado um monte de tecnologias e plataformas de comunicação novas. Eu, quando começou a pandemia, eu estava dando aula até sexta-feira numa sala de aula que tinham várias pessoas sentadas numa carteira, eu ligava um projetor, projetava o slide, ia lá me apresentar para essas pessoas, interagia, perguntava o que cada um estava falando, e de repente, numa aula de 1h30, eu conseguia passar um conteúdo, debater e ter um aprendizado ali. Então, existia um ambiente de aprendizagem. E isso também nas organizações. Na segunda-feira, dia 16 de março de 2020, falaram assim, não vai ter mais aula presencial. Nesse dia, todos os professores que gostassem ou não de EAD, que gostassem ou não de Zoom, Teams, StreamYard, qualquer plataforma, todos esses tiveram que parar de dar aula e refletir sobre as suas competências. Porque eu poderia ser um ótimo orador na sala de aula, mas se eu não conseguisse controlar o meu fone de ouvido, eu não seria mais um bom professor. Porque a partir de 16 de março de 2020, eu não só tinha que ser um bom professor, um bom orador numa sala de aula, mas eu também precisava ser um bom influenciador digital. A partir desse dia, todos os professores, sem exceção, tiveram que saber lidar com tecnologia. Tiveram que, de repente, ter uma banda larga nas suas próprias casas. E ninguém perguntou se você tinha computador, se você tinha um bom fone de ouvido, se você tinha um bom microfone, se você tinha oratória, ou mais do que isso. Se você tinha inteligência emocional para ficar falando sozinho na frente de uma tela, sendo que na sexta-feira anterior, você estava com uma classe de 100 pessoas na sua frente, e na semana seguinte, tinha um monte de fotinhos e letrinhas com as iniciais dos alunos na tua frente. Então, assim, eu tinha, e nós temos até hoje, que afinar essas competências desse novo cenário, porque, de repente, o professor do século XIX, ou talvez o professor do século XX, que sabia escrever e tinha caligrafia na disciplina de didática, metodologia de ensino, que, de repente, teve que aprender Excel, teve que aprender PowerPoint, que teve que saber ligar um projetor, de repente, em 2, 3 dias, teve que virar um influenciador digital. Nós deixamos de ser professores para ser facilitadores, para ser palestrantes virtuais, e isso
não tinha formação até então. Dizer assim, teve cursos disso. As universidades, as escolas, todo mundo teve que se reinventar, e isso nas organizações em geral aconteceu mesmo. Né? Então, eu, por exemplo, o RH, eu tinha que falar com a minha equipe que eles não podiam ir lá para a empresa, mas, ao mesmo tempo, a empresa não podia parar. E eu não podia ferir as legislações, porque todo dia surgiam coletivas do governador, para quem é de São Paulo acompanhava isso, você ligava a televisão, o governador falava, hoje é assim. Aí, no dia seguinte, hoje é assado. E a gente tinha que ficar nessa dinâmica. Veja, o cérebro humano, e eu já falo isso muito em neurociência, o cérebro humano é feito para ficar na zona de conforto. Qualquer mudança que leve para uma zona de desconforto gera produção de adrenalina, tem uma série de coisas que são produzidas, inclusive o medo. Aí imagina todo dia você ter medo. Esse medo crônico que vai produzindo, por exemplo, cortisol, vai gerando estresse, vai gerando ansiedade, e aí vai gerando insônia. Aí, de repente, dali meses, a gente começava a ter, lá na gestão de pessoas, não mais, poxa, eu tenho que evoluir com esse profissional, mas pensar o seguinte, esse cara está indo para um burnout, esse cara está indo para uma crise de depressão, esse cara vai querer tirar a própria vida, de repente, e qual é a minha responsabilidade? Porque, de repente, ele não está mais no meu espaço físico, e eu não posso dizer assim, poxa, esse cara está em depressão aqui no escritório, eu não cuidei dele, porque ele estava na casa dele, e talvez essa linha tênue entre ele estar na casa dele, mas ele estar dentro do ambiente de trabalho, porque ele estava aqui na frente de um computador, era um limite entre até que ponto eu posso gerenciar a vida desse profissional que está dentro de um espaço físico, que é a casa dele, e as questões legais que tudo isso envolve. Então, veja como a gente teve que alinhar, e tem até agora, que alinhar uma série de coisas. Agora, na volta, eu peço vacinação. Eu posso exigir que o meu colaborador esteja vacinado ou não? Onde que está a lei disso? E aí tem gente pró e contra, e aí de repente tem gente que fala, não quero vacinar, o outro, eu quero vacinar, eu não vou lá porque tem gente que não vacinou, tem gente isso, aquilo. Olha que louco, né? Olha que mundo, né? Que de repente, de um dia para outro, a zona de desconforto vinha como se a gente estivesse no meio de uma ressaca e as ondas não parassem. Então, assim, falar para as pessoas, né, no nosso caso que trabalhamos com pessoas, e de repente a gente sempre ficou indo na linha da prevenção e da evolução, do crescimento pessoal, do desenvolvimento pessoal, eu mesmo, em determinado momento, olha só, eu fazia imersões para as pessoas melhorarem a qualidade de vida, eu estava fazendo retiro para as pessoas relaxarem, para as pessoas tentarem não surtar. Mudou totalmente o foco, né, do que era positivo, de crescimento, para olhar para o negativo. E aí, claro, surgem oportunidades? Com certeza surgem oportunidades. E aí, assim, se a gente só ficar olhando para o desafio, a gente também acaba não reconhecendo as nossas próprias competências. E aí, qual é a primeira oportunidade que vem dentro disso tudo? Que a gente começa a pensar se aquele capataz, né, que eu uso essa expressão, se aquele gerente, se aquele chefe ainda cabe num espaço como esse, né, de entender essas barreiras. Até que ponto um gerente lá, aquele gerentão, aquele chefe, aquele cara que de repente comandava todo mundo, né, aqui próximo, né, capataz, de repente vai continuar sendo capataz, sendo que a gente tem que obrigatoriamente ser estratégico. Por quê? Porque eu tenho que ter, e aí para mim sinônimo de estratégia, já vem lá do marketing, quando eu dou aula de marketing, para mim estratégia é sinônimo de caminho, é sinônimo de inteligência. Então, assim, qual que é a inteligência que eu vou utilizar para poder continuar um trabalho de expansão desse meu colaborador sem ter ele aqui do meu lado, sem ter um acompanhamento, como um pai acompanha o filho ali de perto, né? Que muitas vezes é esse papel de acolhedor, né, que o gestor de pessoas ou o profissional de recursos humanos está fazendo. E aí, então, a gente começa a ver uma transformação muito grande nesse novo papel do gestor de pessoas, né? Porque aí a gente tem que começar a pensar no desenvolvimento desse profissional para ele ter a capacidade de explorar, né, de contribuir e potencializar essas competências. Eu não sei se até aqui está tudo bem, né? Porque eu estou passando aqui um conteúdo que eu acho tão importante e às vezes eu estou assim, seguindo uma linha de raciocínio, eu espero de verdade que
que vocês estejam, né? Porque aqui o pessoal até escreve aqui no chat, né? Normalmente tem que escrever assim, ó, se você tá chato, se tá tudo bem, porque eu tô vendo aqui um monte de gente falar boa noite, mas eu quero que vocês também escrevam aqui no YouTube, né? Se vocês estão gostando, tá no caminho, vocês estão acompanhando o raciocínio, para ficar uma coisa mais interativa, porque, olha, tem um monte de gente, inclusive várias pessoas conhecidas aqui, muito legal os comentários, né, que as pessoas estão colocando, mas é legal também dar uma quebrada, porque uma das coisas que a gente estudou em neurociência, e aí principalmente com ressonância magnética funcional, é que aquele modelo de aula que o professor dava em presencial, com 1h30 falando ali na frente da turma, no online tem que ser tempos muito mais curtos e usar os canais de comunicação que a gente aprende, né, na oratória. Então, não só ficar no auditivo, né, mas também tem que ter um pouco de responsabilidade aí de trabalhar o visual, né, para poder as pessoas não ficarem cansadas, e um pouco do sinestésico. O sinestésico, sabe como que a gente trabalha aqui nesse webinar? É você escrevendo no chat, interagindo comigo, falando, olha, eu concordo, não concordo, gosto disso, não gosto, para a gente fazer um negócio bacana. Eu estou aqui fazendo uma explanação dentro de uma linha, né, que eu vejo na minha prática, né, não estou aqui falando só como professor, né, claro que não tem como a gente separar muitas vezes um papel de outro, né, mas é importante entender na prática, né, que esses recursos, né, que a gente vai ter que trabalhar, inclusive em nós mesmos, né, porque a gente começa, então, também a assumir novas competências, né, e aí o que é legal, né, dessas novas competências é justamente a gente entender que se eu ficar trabalhando uma ou outra competência, né, por exemplo, a comunicação, né, clareza na comunicação, ou, por exemplo, lá nas atitudes, né, vamos trabalhar resiliência. Eu ouvi muita gente falando, inclusive em treinamentos comigo, falando, olha, nunca a resiliência foi tão importante, né? Nunca o autoconhecimento foi tão importante, porque quem se conhecia melhor, conhecia seus recursos, conseguiu se preparar e conseguiu torear um pouco mais esses momentos de dificuldade, esses desafios. Então, assim, a resiliência era a palavra, principalmente em 2020. Só que conforme eu atuava, e eu atuei muito nesse momento, nesses 2 anos de pandemia, e conversando com muitas pessoas, e mentoria para cá, mentoria para lá, sabe que eu percebi? Que no final, agora, né, e aí final de 2021, início de 2022, e eu até discuti com o Paulo Queja e a Sandra Borgo lá no Pessoas de Valor, a gente fez um bate-papo desse na televisão, que é acolhimento. Assim, a gente tem a resiliência como uma competência, sim, mas a gente também tem que aprender acolhimento, porque em determinado momento, a competência que a gente trabalha, uma das características que a gente trabalha, que, por exemplo, é empatia, né? A gente tem que ter empatia, ou seja, a gente tem que sentir a dor do outro, a gente tem que sentir as felicidades também do outro, a gente percebe que a gente tem que ir um passo além, que não é só a questão da empatia, assim, de sentir o que o outro está sentindo, mas de trazer para o colo, sabe? As pessoas precisam de colo, não um colo literal, né? Às vezes até literal, mas um colo de dizer o seguinte, tá, eu sinto a sua dor. E teve épocas, e vamos combinar, quem trabalha com gestão de pessoas e RH, né? E lá atrás ainda tinha aqueles caras assim que era o departamento pessoal, tal. Vamos combinar que nessa época, se o cara tivesse problema, o problema dele tinha que ficar em casa. Vocês lembram disso? Quem é mais antigo foi dessa geração, que a gente falava assim, problema de colaborador é de colaborador, problema da casa dele é problema da casa dele. Aí imagina hoje, o cara trabalhando home office, e aí a mulher dele teve que sair para ir no médico, alguma coisa assim, e a filha está em casa, e aí assim, se fosse no escritório, ele ia falar, olha, hoje de manhã eu não vou poder trabalhar, porque eu vou ter que ficar com a minha filha, porque a minha esposa foi no médico. Aí, de repente, agora, o escritório dele está aqui, ó. Eu, por exemplo, estou em casa, trabalhando aqui, né, como se isso fosse um trabalho, mas eu estou aqui conversando com vocês, e eu estou dentro da minha casa. Então, se por acaso minha filha falar agora assim, papai, olha, eu caí, eu simplesmente vou ter que correr e vou ter que desligar. Veja, na empresa, eu ia fechar meu computador, ia terminar a estação de trabalho, ligar. Aqui em casa não tem mais esse tempo, porque o muro entre o que era escritório e casa, ele se implodiu. É a nova realidade. E isso tem gente que ainda não percebeu. Então, esses caras que ficavam, problema do colaborador, ele resolve em casa. E agora, como que faz quando a empresa do cara está na casa dele? Quando a empresa estimulou o cara a continuar trabalhando de casa. Como que a gente vai trabalhar nessa nova realidade do híbrido?
Então, nesse momento, a gente tem que começar a assumir finalmente essas competências, né? A gente precisa, de fato, começar a assumir essas competências. E aí, né, vamos combinar, né, que se a gente coloca o ativo como sendo, como eu coloquei lá no início, o ativo são as pessoas, ou o principal ativo são as pessoas, o posicionamento de marca também vão ser as pessoas. Quando a gente fala de posicionamento, né, em marketing, posicionamento, né, que é um conceito lá de Allwise Jack Trout, o que é posicionamento? É a imagem que as pessoas têm da sua empresa. Então, assim, antigamente, eu olhava uma empresa e falava, nossa, essa empresa de tecnologia é incrível, olha os computadores que eles têm, né? Olha os equipamentos que ele tem. Aí você ia num fast food, olha só os fornos, né? Olha isso, olha aquilo. Ou, olha o produto. Agora, as pessoas olham e falam assim, meu, você viu o programador daquela empresa? Você pega o cara que é o expert do TI, ele dá entrevista na televisão, ele é formador de opinião, ele é influenciador digital. Aí você tem o cara que é colaborador na tua empresa e que ele é líder comunitário. E ele é um cara que é um stakeholder super importante. E aí a gente lá atrás, se falasse de públicos ou de gestão de pessoas, e aí a gente levava em conta stakeholders, que são os públicos de influência e os públicos de interesse, gente, stakeholder, né, tipo assim, que é um conceito até de relações públicas, é fundamental hoje em dia. Por quê? Porque eu tenho, né, as pessoas influenciando as outras o tempo inteiro, porque não tem mais o ambiente de trabalho onde o ambiente de trabalho formava opinião e influenciava as pessoas. Agora tem que ser influenciado pela comunicação do meu líder, porque de repente eu estou no home office e dependendo de como eu for tratado, como estou em casa, eu me sinto mais ou menos protegido. Eu posso sentir mais ou menos vulnerável. E isso vai construindo a marca. Essa força das pessoas e o quanto eu construir de personalidade em cada colaborador da minha empresa, eu vou construir o posicionamento de marca. Então, esse ativo não é mais um discurso de CEO que fala, não, para mim o RH é importante, olha, eu tenho aqui um VP de RH, né, o gestor de pessoas. Só que na prática não tinha nada, né, não tinha essa determinação, né, ou esse papel, como a Sandra fala muito dessa questão do RH estratégico, acabava ficando muito diluído. Agora realmente a gente consegue entender, né, esse papel, né, do profissional de RH. Então, a gente consegue entender que o RH ele não é só importante para gerenciar as pessoas, para poder melhorar a vida do colaborador, para resolver os pepinos do colaborador, né? A gente acaba definindo, né, e a gente realmente vira definidor dos propósitos e da missão da organização. E mais do que isso, pós-pandemia, né, se a gente pode chamar assim de pós, né, vamos ser otimistas, né, o pós-pandemia, vamos combinar que nunca foi tão importante a gente viver com propósitos. Hoje, se uma organização não deixa claro a sua missão e cada colaborador não respira essa missão, essa empresa vai desaparecer, porque a missão não está mais no quadrinho que ficava lá na sala do escritório, na sala de reuniões que de vez em quando tinham. Agora, no híbrido, a missão está na mente de cada colaborador. Então, quando a gente fala de motivação, de fazer, vamos fazer uma marca pessoal, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um leader training, vamos fazer isso, fazer aquilo, né, um empretex, o cara empreendedor. Veja, agora, nunca foi tão importante que esse colaborador compre esses compromissos, que ele viva esses propósitos. E aí, o propósito desse colaborador tem que estar muito alinhado com o propósito da empresa. Sabe por quê? Porque agora ele não está indo mais lá no espaço físico, e aí na casa dele, ele vai ter que ver esse propósito. Na hora que abrir aqui a estação de trabalho dele, e ele estiver operando, e isso aconteceu nesses 2 últimos anos, que é o quê? Um monte de gente pedindo demissão, não porque está com medo de trabalhar na empresa, ou porque está achando que vai ser demitido. Muita gente está saindo das suas próprias organizações hoje, simplesmente porque não estão alinhando seus propósitos com os propósitos da organização que eles estão atuando. Então, assim, a gente nunca viu, né, um problema que a gente está vivendo hoje, que é a questão da retenção dos talentos. Por quê? Porque tem gente indo trabalhar em lugares ganhando menos, mas que estão alinhados os seus propósitos e principalmente alinhados com a missão da organização. E isso é uma coisa que nós, né, da gestão de pessoas, que dos recursos humanos, a gente vive o tempo inteiro, mesmo antes da pandemia a gente já vivia, só que hoje a organização está entendendo isso. Então não é que
Ah, o RH agora vai ser super importante. Agora, nos próximos anos, nossa, o RH vai ser super importante. Eu ouço, por exemplo, e lá na faculdade a gente tem vivido isso, os cursos de psicologia estão bombando. Eu dei aula inaugural agora, fiz palestra na aula inaugural de psicologia. Nossa, um monte de gente lá na Católica, no Santa, lotada as turmas. Por quê? Porque tem um monte de gente indo trabalhar numa área que a gente sabe que vai ser muito importante nos próximos anos. Por quê? Porque depois de uma pandemia, onde você prende uma população inteira durante 2 anos, né, confinando, obviamente que vão ter muitos efeitos colaterais mentais. Então, o profissional, psicólogo, vai ser super importante. Aí a gente começa a ver, então, essa mobilidade das competências do gestor de pessoas, que muitas vezes ele vai ser, né, requerido, ou na equipe dele, pessoas que tenham essa competência para poder trabalhar a gestão da emocionalidade. Nunca foi tão importante a gestão da emocionalidade como é nesse momento. Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional do Daniel Goleman, que era uma coisa assim lá de trás, inteligência emocional, tal, papo de RH, tal, hoje é super, super importante, inclusive para o operário, para o operacional, para qualquer pessoa, porque quando a gente fala do funcionário, né, do conceito de funcionário, que é fazer a empresa funcionar, e muda para o colaborador, nunca ficou tão claro que a gente precisa formar colaboradores. E os colaboradores estão lá porque eles querem estar lá. Cada vez mais vai ter isso. Independente da instância, porque às vezes fica com a ideia assim, esse Ari Brito, ele está falando isso, mas é porque ele está trabalhando com outros níveis de gestão, não sei o quê, com CEO e tal. Não, eu estou falando do operário, que efetivamente, né, de um servidor público numa pequena prefeitura que vai lá varrer a rua, tal, esse cara tem que sentir propósito no que ele está fazendo, e isso parece muito romântico, né, olhando assim, porque era um papo muito de RH, mas que hoje é papo para todo mundo, né? Então, assim, a pandemia deixou muito claro essa questão que é importantíssima, que é como eu vou colocar isso tudo, né, em prática, tá? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que existem mecanismos de acolhimento, né, para reter esse talento. E se não tem, precisa ser criado. Porque cada vez mais as pessoas vão ter tolerância menor, e como está acontecendo agora, né, quando a gente fala, o país está dividido politicamente e tal, não é isso. É porque quando você confina, né, de novo, você gera um problema, né, e um problema, inclusive, emocional, um problema mental. Então, tanto no campo da mente como no campo das emoções, a gente vai ter que construir, né, mecanismos para poder trabalhar as competências e os talentos para essas pessoas poderem se sentir acolhidas efetivamente na organização. Então, não é mais assim, vou fazer um programa de promoção, um programa de pontos, quinquênio, coisas que a gente resolvia muitas vezes por recursos materiais. Hoje, o cara vai sentir que ele está trabalhando numa empresa, que ele tem orgulho de trabalhar e falar para a filha dele ou para o filho dele, falar assim, poxa, eu trabalho nessa empresa e tenho orgulho de trabalhar lá, não porque ele ganha bem ou porque ganha mal, mas porque o talento dele está sendo bem trabalhado e o tempo inteiro lapidado. Então, gestor de pessoas ou gestor da emocionalidade dos colaboradores, como eu coloquei aqui, né, vai trabalhar a integração de espaço entre a empresa e o lar. Em alguns momentos, a empresa do cara foi lá para a casa dele, e no momento de voltar para esse novo momento, que é se vai continuar no híbrido ou não, eu entender que a empresa também tem que ter um pouquinho de cara, de lar, né? Então, o ambiente vai ter que ser mais humanizado. Então, aquela ideia de um ambiente frio na empresa e um ambiente caloroso em casa, ele se mesclou em definitivo. E quem que vai ter que cuidar disso, né? Mais do que ergonomia, né? A gente outro dia estava até falando sobre isso também num Pessoas de Valor, que a gente estava pegando a Regina Kanzler, que é da Medtronic, né, que ela cuida, ela é médica, e estava falando, no home office, um monte de gente tem problema de coluna, um monte de problema lombar, por quê? Porque trabalhava numa empresa que tinha cadeiras maravilhosas, tal, foi para casa e começou a trabalhar na cadeira da mesa de jantar. Eu, por exemplo, dando aula na mesa de jantar, toda noite, vai chegar uma hora que a minha coluna vai para o espaço. E isso, que era um ponto que a ergonomia, né, do escritório se resolvia com arquitetos e tal, de repente eu tenho que pensar, será que é meu papel cuidar da ergonomia lá no ambiente da casa daquela pessoa? Ou seja, a empresa e o lar, que seriam um binômio, né, de espaços físicos diferentes, vão se mesclando, e aí o profissional de RH ele vai ter que ter uma visão muito grande em relação a isso também, para poder fazer com que essas coisas aconteçam. E aí, então, surgem grandes oportunidades, porque, de repente, um profissional de gestão de pessoas que tiver um olhar para isso, e não precisa ser terapeuta, não precisa ser arquiteto, mas ter um olhar
para provocar a equipe para buscar esse recurso? Será que meus colaboradores, eles estão com burnout porque eles estão trabalhando em casa ou porque na casa deles não tem os mesmos recursos que a gente tem no escritório e vice-versa? Será que eu vou ter pessoas que estavam no home office, que vão voltar para casa, e essas pessoas do home office que vão voltar para o escritório, vão voltar para o escritório, será que essas pessoas vão ser bem acolhidas ou elas vão dali 1, 2 meses pedir demissão porque elas vão perceber que elas não querem mais voltar para aquele escritório do jeito que o escritório era? Veja, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando da qualidade de vida em todos esses ambientes, nos ambientes home office e nos ambientes office home, né? Porque aí a gente vai ter que ficar pensando nisso. E aí o profissional e o pessoal se tornam único. Então, aquele cara que tinha problema em casa e que tinha que resolver os problemas em casa, não é mais problema só dele, é problema também da nossa organização, porque a gente começa a tratar as pessoas dentro de uma responsabilidade única. E aí, o gestor assumindo novos papéis, né? Eu estou aqui seguindo o conteúdo, hein? Vamos lá, estou vendo aqui as pessoas escrevendo, daqui a pouco a gente vai lendo, aí a gente vai conversando, até porque a ideia é provocar, né? Assim, eu como sou facilitador, a gente costuma dizer que um facilitador, né, tem que provocar reflexão, provocar pensamento, e nem sempre a gente provoca reflexão com as pessoas concordando com os teus argumentos, mas justamente para poder fazer essa provocação. Que até eu dou 2 disciplinas no MBA, né, de gestão, né, desenvolvimento de gestor de pessoas, que é uma disciplina que é o papel do gestor de pessoas como comunicador, e outro é uma disciplina que é o papel do gestor de pessoas como motivador. São novos papéis, porque são papéis que, aparentemente, assim, eu preciso ter uma clareza na comunicação e também preciso ler e ouvir o que esse cara está falando, mas agora, nesse momento, eu preciso ter ainda mais essa competência. Porque, de novo, eu não vou motivar um cara que está vindo todo dia trabalhar e eu vou motivar esse cara para vir aqui. Tem que motivar esse cara para construir uma organização e uma disciplina na mente dele, para ele poder manter a produtividade ou até melhorar a produtividade e não ter um problema, como a gente já conversou também em alguns momentos com alguns profissionais, que é, num primeiro momento, cresce a produtividade porque todo mundo foi para casa, e dali a um tempo vem o burnout e acaba com tudo que a gente construiu. Por quê? Porque as pessoas precisam se pertencer aos espaços. Isso é mental, isso é neurociência. Então, assim, eu preciso em casa sentir que agora em casa eu estou com a minha família, eu estou no espaço pertencente da minha casa, da minha família. Depois eu vou para o escritório e aí vem. Então, para trabalhar a mente das pessoas de forma a criar um espaço dentro da casa delas que possa ser exclusivo para o escritório, ou seja, ter todos esses recursos para a pessoa não surtar, de achar que agora ela está trabalhando 24 horas em casa, porque essa é a sensação, porque agora o ambiente de trabalho dela está ali naquele computador, e aí então a gente começa a ter uma série de problemas emocionais e mentais para resolver. Então, assim, é fundamental encampar esse papel tanto de comunicador como motivador para que as coisas funcionem efetivamente do jeito que a gente tem, tá? E aí, eu acho que não poderia ser diferente estar aqui palestrando na BRH, que para mim é uma honra, falar para vocês que nunca foi tão importante participar de uma BRH. Não porque antigamente eu falava assim, eu participo da BRH, do Rotary e do, sei lá. Hoje, quando a gente fala de ABRH, a gente está falando de troca de experiências num momento que todo mundo está aprendendo com as experiências dos outros. E o bom que a neurociência mostrou para a gente é que nós, seres humanos, nós conseguimos aprender com as nossas experiências, e alguns mamíferos também aprendem com as suas experiências, mas nós, seres humanos, também temos a capacidade de aprender com as experiências dos outros. O que significa que, se a Cris tem uma experiência lá nas consultorias que ela faz, a Sandra tem experiências nas consultorias que ela faz, e ela vem, monta um grupo de estudo aqui e traz vários outros profissionais com todas as suas experiências e faz um grupo de estudos, né? Nesse momento, esse grupo de estudos está sendo mais importante do que uma pós-graduação, porque as experiências, sejam nesse grupo de estudos ou lá na pós-graduação no MBA, o que está sendo rico, tanto no grupo de estudo como lá no MBA, é a troca. Se eu chegar no MBA como professor, né, como meu caso, vou lá e dou aula, vai ser legal. As pessoas talvez aprendam alguma coisa comigo, mas isso é quase uma graduação. No MBA, as pessoas vão lá e ouvir
os colegas e as experiências dos colegas, e eu estou lá dando aula, mas eu estou como facilitador, e a gente está trocando experiências. E aí, então, a gente pode falar que você é um Master Business Administration em gestão de pessoas. Percebe? É a troca. Então, assim, participar da BRH, participar dos grupos de estudo, participar efetivamente de tudo que a BRH proporciona, seja no litoral, seja em São Paulo, seja na Nacional, não é simplesmente, eu vou participar da BRH e vou participar do CONAR, vou participar disso, daquilo e tal. Não. É troca de experiências. Porque da mesma forma que eu passo alguma experiência aqui, pouquinha, eu também aprendo um monte quando eu ouço a Cris, quando eu ouço o Paulo, quando eu ouço a Gisele, quando eu ouço todas as outras pessoas que participam desses grupos. Então, nunca foi tão importante a troca, porque a gente vai ter que aprender com as experiências dos outros, porque a gente não tem tempo. É que nem vacina. Poxa, a vacina não teve tempo de testar, não sei o quê. A gente está pegando a experiência de vacinas usando a mesma tecnologia de vacina que foi utilizada para outras doenças. Eu tive a oportunidade de pessoas de valor de entrevistar com a Melissa, a doutora Melissa, que é do grupo de contingência, tal, ela é infecto, tal, e estava falando isso, mas como que desenvolveu uma vacina tão rápida? Todo mundo me pergunta. Na verdade, a tecnologia da vacina já existia. A gente só trocou a doença, né? Trocou lá o vírus. Então, por isso que foi muito rápido, porque a gente trocou experiências. E como abriu as experiências do planeta inteiro, então todo mundo que estava desenvolvendo algum tipo de experiência compartilhava num banco de dados único, aí a pesquisa nunca foi tão rápida, porque a troca de um com o outro foi muito fácil, né? Porque estava tudo acessível. E isso vai acontecer com nós profissionais que trabalhamos com pessoas. Não é mais assim, o meu conhecimento vai ficar guardado na minha caixinha e eu vou vender isso a preço de ouro. Não, eu preciso ouvir o que a Sandra tem para falar, eu tenho que ouvir o que a Gisele tem que falar, o que o Paulo tem que falar, e todos vocês aqui, porque eu não sou mais o professor que sabe tudo e os alunos não sabem nada. Isso já acabou. E no RH, não é aquele cara que é o pai de todo mundo, que cuida de todo mundo e que manda em todo mundo, né? É aquele que aprende com as trocas. Então, assim, se a gente for pensar friamente, né, e eu gosto muito de falar da psicologia positiva, a gente está vivendo um momento que não é mais assim, gratidão, como uma frase de Facebook, lá como uma palavra de Facebook. A gente tem que trazer recursos da psicologia positiva. A gente tem que começar a traduzir, e aí quando eu trago psicologia positiva aqui, não como defensor da positiva, mas como uma das últimas instâncias da pesquisa do comportamento humano, que é a psicologia positiva que o Seligman trouxe, por exemplo, que Mihaly e outros profissionais que trabalham a ideia da qualidade de vida, do bem-estar e da felicidade, né? Então, assim, não estou indo contra nenhuma outra linha, mas a gente também precisa se atualizar. Então, assim, a gente vai trabalhar com RH, a gente precisa entender o que também a psicologia positiva traz. Então, a gente tem que começar a trazer também esses recursos, né, não só da ciência, né, não só da academia, mas também do que os outros de outras áreas têm para contar para a gente, tá? E aí, claro, né, chega um momento que você também tem que participar. E aí, então, convido o meu amigo Paulo, já que ele falou que eu sou amigo dele, né? Claro, de todas as minhas qualidades, não há dúvida que ser amigo do Paulo ainda continua sendo uma das principais, né, Paulo? E também da Maria Cristina, que está aqui, da Sandra, né? É uma honra fazer parte dessa diretoria. Às vezes eu falo que a gente assume muitas responsabilidades, é muita atividade, mas tem uma expressão que o pessoal fala sempre que eu gosto muito, né? Se você precisar fazer alguma coisa importante, peça para alguém ocupado. Porque se você pedir para alguém que não está fazendo nada, provavelmente essa pessoa vai esquecer. No caso, eu acho que o Paulo combinou para fazer esse momento aqui, porque tenho certeza que eu sou um dos amigos mais ocupados que o Paulo tem, né? Porque eu e o Paulo, a gente está ali competindo, como a Sandra também, a gente está competindo e sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, o que é bem bacana. Então, assim, gratidão, né? Fico aqui agora à disposição para que vocês... O Paulo deve ter aí uma série de intervenções. Eu honestamente, eu fui falando e eu não quis interagir muito para não ficar com cara de live, senão o Paulo me mata depois. Então, como ele está como moderador, aí agora eu abro espaço para que vocês possam interagir comigo e mais uma vez agradecer demais, né, essa horinha aí que eu tive para falar com vocês, porque realmente é um prazer enorme. Paulo, espero não ter te decepcionado, meu amigo. Estou aí à disposição. Brilhante, meu amigo, brilhante, como sempre. Eu quero aproveitar uma pergunta que o André fez agora sobre certificado, tá? Foi escrito aqui pela equipe, mas quem, por acaso, precisar de certificado do evento, dessa palestra,
manda um e-mail para eventos@abrhsp.org.br. Também, caso não lembre disso, pode entrar lá no nosso Instagram, no direct, né, da BRHSP Baixada Santista, e solicita com a gente, tá? A gente não costuma fazer certificado automaticamente, mas o pessoal que fez, né, que esteve presente e precisa do certificado, fazemos sim. Bom, meu amigo, eu vou pegar a pergunta que foram feitas. Eu acabei não destacando, mas eu vi aqui algumas perguntas. Para quem, só para saber, assim, eu estava conversando com o pessoal antes, eu estou nesse momento com Covid, tá? Mas é a Covid leve. Então, aí o pessoal, às vezes a minha voz está meio estranha. O Paulo é um cara meio estranho, eu sei disso, né? Esse cara é meio estranho, mas eu estou mais estranho do que o normal, porque eu estou ainda meio assim. Acho que a minha memória ainda não foi para Mas escanteio, viu? você sabe que um dos efeitos e sequelas mais importantes da Covid, já comprovada, né? Inclusive eu entrevistei também lá no Pessoas de Valor o Dr. Léo, né? Que é neurocirurgião e também trabalha tá fazendo a pesquisa, o doutorado dele, né? Nessa área de imagem, né? E eles estão fazendo recortes e os efeitos nos neurônios, né? Porque o Covid ataca o neurônio. Então, assim, muita gente que teve problema de Covid, às vezes até assintomático, depois vão ter problemas neurológicos por causa de dificuldade em realização de sinapse, porque ele diminui, né, a produção, que é a relação que existe química para poder ter a sinapse, para gerar eletricidade, então ele diminui o campo. Então, atua na memória. Teve gente que já está, por exemplo, depois do Covid, alguns meses depois, começou a ter Parkinson, começar a ter problema neurodegenerativo, e aí foram ver, tinha sequela de Covid. Então, infelizmente, por isso que eu falo, né, ainda vai vir muita Os coisa. estudos estão sendo feitos, né? Muita coisa ainda vai saber sobre isso, como outras coisas. E hoje em dia a gente tem mais recursos científicos para saber, né? Às vezes as coisas aconteciam em alguns casos antigamente e não se sabia de onde vinha porque não tinha o recurso tecnológico, né? Científico para isso. Inclusive para o RH, né? Porque assim, até que ponto você vai dispensar uma pessoa que ela não está produzindo o que ela produzia antes e ela pegou Covid, e como sequela ela está com um problema neurológico, e aí de repente você vai falar assim, vou dispensar esse cara porque ele não está produzindo mais como ele produzia. E aí de repente você afasta o cara, demite, e amanhã o cara consegue uma comprovação, por exemplo, com um neurologista, que ele estava com doença e você dispensou o cara com doença. Olha o problema que vai ter. Tem que ver como é que isso vai ser comprovado, né? Por exemplo, o burnout até há tempos atrás era difícil se comprovar ainda no diagnóstico preciso. Hoje está fácil, né? Está fácil. Os psicólogos estão com a cartilinha fácil para conseguir porque está muito evidente. Né? Exato. Como as doenças ocupacionais, né, de tendinite e tal, antigamente se fazia chapa, né, e para achar um problema de tendinite não era tomografia, né, e aí foram se mudando aí as formas de colocar. Enfim, as mudanças começam a acontecer de forma intensa. E por isso que a gente está falando de oportunidade. E o Ari foi brilhante, colocando das dificuldades, dos cenários, das coisas que estão acontecendo. Tem coisas que você falou e que você não disse explicitamente, que estão embutidas no que você falou aí. Tem coisa pra caramba, vamos dizer a frase feia, muita coisa de possibilidades e oportunidades, tanto na questão profissional individual, como na questão de profissional dentro do ambiente corporativo e da empresa. Vou aproveitar uma pergunta da Cris, da Maria Cristina Colasso. Gestão da emoção. Como é que poderia ser o conteúdo dessa disciplina, na sua visão, Ari? Assim, o problema é quando a gente fala de disciplina, porque aí cai para uma nomenclatura acadêmica, né? Então, assim, para mim, uma disciplina dentro de um curso que é a gestão da emocionalidade é uma coisa diferente, por exemplo, de eu trabalhar a gestão da emocionalidade dos meus colaboradores. Mas vamos lá, pensando no acadêmico para um curso, né? Então, aí a gente vai trabalhar, sim, a inteligência emocional, mas também o campo da neurociência. Então, assim, para mim, a gestão da emocionalidade ela está relacionada hoje ao cruzamento desses dois campos, que é onde eu mais atuo hoje, inclusive, né? Então, assim, você tem um campo, no meu caso, eu sou neuropsicólogo, né? Então, assim, você tem um campo da neuropsicologia para entender um pouco a fisiologia do cérebro, mas também ter, por exemplo, a psicologia positiva para poder, em alguns momentos, discutir as questões de reflexão de comportamento humano.
Então, nesse sentido. Agora, se a gente está falando aqui como profissionais de RH, e aí não do ponto de vista acadêmico, né? E aí deixar claro que essa gestão da emocionalidade foi a nível de pós-graduação, por exemplo, né? Já um outro campo. Mas, no caso do colaborador, aí a gestão da emocionalidade é um acompanhamento com mentoria, é um acompanhamento com terapeuta. Então, assim, a gente tem que começar, tá aí a Sandra, né, e vários outros profissionais dentro da BRH, mas, assim, a gente tem cada vez mais respeitar os profissionais de cada área, assim, porque é muito complicado, e aí eu não sou nenhum crítico a nenhuma profissão ou profissional, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, você pega uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade, por um momento de transição, e dependendo do acompanhamento que você faz com ele, você consegue trazer ele para um campo do que a gente considera da normalidade, que seria, do ponto de vista terapêutico, ele tá voltando para a produtividade dele e diminuir aquela ansiedade. Mas, se isso não for trabalhado de forma correta, o que vai acontecer? Você vai pegar essa pessoa que está com ansiedade e no momento que você começa a trabalhar, ainda em termos de RH, em termos de empresa, começa a trabalhar essa ansiedade de forma equivocada, você vai caminhando para um burnout sem perceber. E por falta de experiência e por falta de capacitação mesmo. Então, assim, trabalhar a ansiedade no campo do gestor de pessoas, eu acho bastante perigoso. Então, assim, tem que ter um acompanhamento terapêutico, e aí acompanhamento terapêutico, leia-se um profissional de psicologia. Né? E aqui eu não estou defendendo os psicólogos, né? Não defendo, muito pelo contrário, mas, assim, tem que entender, né? E eu fico muito feliz, por exemplo, que eu sei que tem profissionais aqui que são de psicologia, e aí eu não estou aqui defendendo esses profissionais, mas é importante porque quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de gestão da emocionalidade, muitas vezes o campo profissional e o ambiente profissional não é o melhor ambiente para trabalhar isso. E aí, quando a empresa se coloca para isso, e eu já tive essa experiência, eu, por exemplo, realizo marca pessoal, tem várias empresas que me contratam para eu tirar esses colaboradores do espaço da empresa e levar para imersões e fazer um trabalho fora. Como eu sei que você também faz isso, Paulo, como eu sei que a Sandra faz isso. Então, assim, trabalhar, a Cris também, lógico, né? Estou aqui falando alguns nomes para não citar o nome de todo mundo, mas é importante entender que existem coisas que você pode sim trabalhar no ambiente profissional e outras não é recomendável trabalhar no ambiente profissional. Só que isso precisa ter uma visão de um profissional que trabalha com essas questões. Então, gestão da emocionalidade para mim é tudo, é super importante, é sem dúvida a disciplina do futuro, não é para menos que os cursos de psicologia no país inteiro estão bombando, não só no país, né, em alguns outros países também, mas assim, no Brasil, o curso de psicologia, ele, sem dúvida, nos próximos anos vai ser o número 1 em todos os vestibulares e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas entendem que é uma oportunidade, nesse momento, de trabalhar o mental das pessoas e as pessoas realmente vão ter que se debruçar assim, eu vou ter que ir no psicólogo. Essa coisa de ir no psicólogo só se tem problema, ou se é louco, essas coisas que eram da década de 80, já acabaram. A pandemia acabou definitivamente. Por quê? Porque saber lidar com as tuas emoções, sem poder conversar e beber cerveja com teus amigos, né, ficando em casa, realmente é bem difícil, né? Vamos combinar que é bem difícil. Não sei se E eu aí podia fazer até uma inferência aí, respondeu sim, respondeu bastante. Eu acho que podemos até fazer uma inferência que é possível aí, uma oportunidade na questão dos profissionais de psicologia, o retorno de uma função que existia atrás e hoje poderia voltar de outra maneira, que é o psicólogo dentro da organização. Que a gente tinha um assistente social e tinha um psicólogo, muitas vezes. Tinha porque isso era mais comum, depois começou a se perder e aí não tinha mais dentro da empresa. Que ele vai ter essa função também de auxiliar na questão de acompanhar as equipes, os profissionais. E também um outro estereótipo, viu, Paulão, que a gente cortar, mas até aproveitando essa tua visão, que é assim, sim ter o psicólogo, mas também entender que um psicólogo que é RH, ele naquele momento que ele é gestor de RH, ele não é psicólogo, porque isso também é importante. Por exemplo, pegar aqui a Sandra, que ela é psicóloga, mas ela é gestora de RH. O gestor de RH pode até ser psicólogo. Eu não falo, por exemplo, que um gestor de RH tem que ser psicólogo, mas tem que tomar muito cuidado com as funções e principalmente com a mente das funções. Porque, assim, às vezes o cara é psicólogo e ele é gestor de RH e ele não vai poder ser o psicólogo daquele time, nem do time dele, muito menos da empresa. E aí, então, ter o psicólogo da empresa, por isso que é legal reforçar até em cima do que você falou, porque eu vi, e eu dando treinamento há muito tempo, né, e trabalhando com isso há muito tempo, às vezes eu via departamentos de RH que tinham psicólogos
e tinha um departamento de RH que o RH era psicólogo. É complicado. Se não souber Então, o atuar fato ali, de ser formado em psicologia não garante que ele consiga, porque ele vai estar como gestor, ele não vai conseguir fazer as duas coisas, até porque exato. ele Que é o tem que que a falar, agora Sandra, eu sou isso, agora eu sou aquilo. isso, a Né? A Sandra Sandra até até colocar, é falou, necessário separar as funções, né? Como a Cris também até porque colocou, hoje a que é um Sandra tem contexto. atuado muito como psicóloga mesmo, Sim, diretamente com os profissionais, tem visto isso de forma intensamente. sim. Só E que, outra coisa que eu acho também interessante, Paulo, a Sandra está atuando como psicóloga, mas veja, no momento que ela está atuando como psicóloga, naquele momento, ela não é gestora de RH. é isso mesmo, ela só Né? atua É como importante psicóloga dar essa diferencial, porque no momento em que ela está. como essa live atua em várias pessoas, aí de repente pode ser que alguém esteja assistindo e pode até achar por um direcionamento meu que de repente, tá falando isso ou aquilo. Não, é assim, entender que qualquer profissional de psicologia pode ser um grande gestor de RH, e temos grandes gestores de RH que não passam nem perto de uma faculdade de psicologia, mas que entender a importância da psicologia, entender a importância da gestão de RH como coisas que são super importantes e que se completam. Acho que isso que é o mais... Até aquela coisa, né, Ari, de empresas menores em tamanho, que fala, vamos aproveitar e contratar alguém para gerenciar essa Exato. área, já foi um cara formar uma moça formada em psicologia, que já resolve tudo, né? Coitado, a pessoa não tem nem condição de fazer isso, como colocou aí Ou a que é mais Sandra, complicado, que é o antiético. RH virando psicólogo, né? Que é pior ainda, né? Porque tem outra função, né? Então, quando ela era RH, não atuava Isso. como psicóloga Não, clínica. por isso que Então, eu hoje citei a ela Sandra, porque atua, eu sei que a Sandra... ela atua como psicóloga clínica especificamente, né? Isso. E aí, em alguns momentos, ela faz consultoria em outros lugares, em outras situações. São coisas distintas, tá? Isso. Uma outra coisa que eu acho interessante também levar em consideração, que são oportunidades ali, as parcerias com as empresas de saúde ocupacional, né? Porque são as empresas que dão suporte em várias coisas. Tem a questão da obrigação legal, mas seria muito importante que essas empresas que estão fazendo toda a adequação do E-Social, toda aquela burocracia que tem que ser feita, esse sistema, mas que elas possam cumprir de forma, com excelência, auxiliando, também dando suporte na questão de ter profissional de psicologia para dar essa assessoria para as empresas. Até porque tem empresa, porque em tamanho, não vai conseguir ter um profissional de psicologia dentro da empresa, por questão financeira, inclusive. Então, essas empresas podem oferecer esse suporte, né? Podem ser essas empresas ou outros profissionais que atuem diretamente. Eu estou dando... E diga-se de passagem, é um segmento que vai crescer muito, né, Paulo? Porque, já está crescendo. Se você pegar, por exemplo, as empresas que fazem esse tipo de consultoria e que, de repente, vão desenvolver esse papel dentro, né, junto com o RH, por exemplo, vai ter um universo enorme, né? Porque, assim, a gente tem duas frentes, né? Você tem o cara que vai... A pessoa, né, que vai se formar em psicologia e aí tem um campo muito grande para trabalhar, entre aspas, as pessoas físicas, né? E aí as suas relações e tal. E vai ter também a necessidade das empresas terem essa preocupação, e aí, então, como eu falei, esse muro entre home office e o office home vai ser implodido, já foi implodido, né? Então, assim, ter esses papéis é muito importante e vão ser fundamentais para que, de certa forma, as coisas mudem. Gestão da emocionalidade é o ponto, assim, vai ser o X da questão. Daqui para frente, cada vez mais a gente vai ouvir e também ser cobrado disso, assim. Eu vou trabalhar na tua empresa. Como que você trabalha? Como que é a gestão da emocionalidade dos teus colaboradores? Vocês têm um programa relacionado a isso? Como antigamente era assim, você tem compliance? E aí dentro do compliance agora também vai ter essa coisinha aí, que esse módulo da gestão da emocionalidade, que antigamente era sofisticado e agora vai ser fundamental. Isso aí. Então, assim, pensem aí, pessoal, toda a explanação que o nosso amigo deu, realmente das oportunidades até que foram faladas e aquelas que não foram, porque tem muita coisa aí por trás disso, e que a gente precisa, como profissional da área, se preparar para vários aspectos, como ele colocou, a nossa própria emocionalidade, né? A questão de como a gente vai auxiliar os profissionais, como é que a gente vai dar suporte dentro da área que a gente faz parte, ou que a gente queira virar gerente no futuro, ou já seja gerente, o que a gente precisa de complementação, de conhecimento, de prática para isso. E são oportunidades maravilhosas. Agora, esse ano, elas são muito fortes. Estão aí. Então, utilizem os canais que vocês têm disponíveis, seja BRH, seja qualquer outra
instituição, os cursos que vocês têm disponível, mas foquem naquilo que vocês querem. É interessante a gente fazer formações, ir atrás, mas façam um plano para vocês de desenvolvimento, porque isso facilita muito para onde vocês querem chegar, né? Por isso que a BRH também é muito importante, né? Assim, fazer parte, como eu falei, a troca entre os profissionais, porque às vezes, por exemplo, eu converso com a Sandra, que é uma pessoa incrível. Aí, de repente, a Sandra fala, poxa, eu fiz um curso lá, agora recentemente mesmo, eu falei com a Renise, eu falei, poxa, eu fiz lá na PUC do Rio Grande do Sul, a Renise foi fazer pós-graduação em neurociência porque eu comentei com ela. Aí a Sandra me comentou um treinamento que ela fez, falou, pô, vou lá fazer. Então, essas trocas, até para alinhar, por exemplo, o que o Paulo está fazendo? Então, lá na BRH, a gente entende, olha, poxa, o Paulo fez, a última vez fez esse curso, fez aquele, agora o Paulo está realizando um curso de PNL. Poxa, será que para mim vale a pena ter um treinamento de PNL, conhecer de programação neurolinguística? Poxa, a gente está falando de gestão da emocionalidade, como programação neurolinguística é fundamental. E aí, assim, poxa, eu como profissional da BRH, né, ou um profissional de RH ou de gestão de pessoas, ter esses conhecimentos são fundamentais. E aí, então, essa troca, esse compartilhar vai se tornando cada vez mais intenso, né? Até trazer aqui o que a Maria da Glória trouxe, né, que, assim, uma grande parte são psicólogos, né, mas não atuam como tal, né, agem somente na área de recrutamento, mais com esse perfil. Realmente, né, e aqui, claro, né, estou colocando aqui, não, como eu falei, né, não estou falando de profissional A ou B e tal, muito pelo contrário, até porque eu sei aqui na lista, vendo as pessoas que estão participando, conheço, sei inclusive da ética de todos nós, aqui a gente está num campo super tranquilo, né, entre amigos, mas assim, e nem estou falando, poxa, invadir o espaço um do outro, mas o quanto é importante ter essas frentes sendo trabalhadas, né, então, independente se é terceirizado, se vai estar na equipe, mas é fundamental, porque a gente lá no início, até eu comecei, né, não vou retomar, mas assim, eu falei de produtividade, né, o gestor de RH para o CEO, normalmente foi um cara que cuidava da produtividade, para ter uma equipe saudável em todos os campos, em todas as saúdes, para produzir bem e produzir com qualidade de vida. E isso precisa voltar na raiz, porque em determinado momento se perdeu. E a pandemia está trazendo isso de volta, dizer, olha, a gente quer produção com qualidade de vida. É isso. Exatamente. Eu vou pegar até uma observação que a Glorinha falou, Maria da Glória. Uma grande parte de que são psicólogos não atuam como tal, agem somente na área de recrutamento com esse perfil, porque recrutamento de seleção, às vezes se solicita que o profissional seja psicólogo para a aplicação de testes psicológicos, só o psicólogo pode fazer, aqueles que são. Então, esse é um perfil. Não necessariamente o profissional vai fazer o suporte que nós estamos falando. Até porque quem faz recrutamento de seleção, a empresa tem esse tipo de profissional, normalmente tem uma demanda razoável. Não dá para ficar, às vezes, dividindo esse tempo. De qualquer forma, todos nós, inclusive na hora de selecionar um profissional, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Como é que está o nível da questão emocional dele? Porque, tecnicamente, cá para nós, a não ser que a pessoa precise de um curso superior específico, uma formação muito técnica específica, normalmente a gente tem isso, já não é mais novo, é velho, a gente contrata porque é um bom técnico e manda embora porque a questão emocional não está legal, né? Como a gente... o cara entra na empresa porque gosta da empresa e sai, às vezes, por causa do líder. Muitas das vezes, por causa do líder. E a questão de falta de recurso emocional desse líder. Então, precisamos, como profissionais da área de gestão de pessoas, trabalhar os profissionais, os líderes. Então, meus amigos e minhas amigas, tem muito trabalho para a gente aí pela frente. Aproveitem. Eu quero agradecer você, Ari, pela participação, pelo carinho, por trazer tanta coisa boa para a gente. Pessoal, vão lá no site do Marca Pessoal, também no Pessoas de Valor lá no YouTube, vocês vão ver ter programas maravilhosos. Até deixar o convite para me seguir lá no Instagram, né? Eu não sou youtuber, nem influenciador digital, mas se vocês quiserem me seguir lá, @aribrito, né, no Instagram, eu agradeço, porque é uma forma de a gente manter contato, porque às vezes as pessoas assistem aqui, claro, algumas eu já conheço, tudo, mas sempre bacana se você me seguir lá no Instagram, que é um canal onde eu divulgo as minhas coisas, tal, e eu vou agradecer muito se vocês puderem me seguir lá, não só para aumentar a audiência, claro, também, mas para poder estar atualizado sobre os treinamentos e as coisas que são relacionadas à minha contribuição. Então, fiquem ligados aí na nossa página, no perfil da ABRH, que é a BHSP Baixada Santista.
Fiquem ligados na programação, o que a gente está fazendo por aí. Fiquem com Deus. Que o ano seja maravilhoso, que a gente faça as coisas acontecer, porque está nas nossas mãos. E muito obrigado, meu amigo. Uma boa noite a todos e a todas. Começamos com uma boa reflexão, né, Paulo? Isso aí, esse era o objetivo. Fiquem bem. Até mais. Obrigado. Valeu, até mais, gente. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.